Hello, meu povo! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar algo com vocês que eu não consigo compartilhar lá no meu Instagram tão detalhadamente como a gente vai conversar um pouco mais aqui. Eu separei algumas perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, quando eu coloco caixinha de perguntas sobre ciclos que eu já usei, efeitos colaterais, né, alguns tipos de anabolizante. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro também que esse não é um vídeo para incentivar você a começar a usar hormônio através do que a gente vai conversar aqui, do que eu vou dizer. É mais um vídeo para conscientizar você sobre o uso desses hormônios. Então vamos lá, nossa primeira pergunta é do Pedro e o Pedro perguntou: o que você tomou no seu primeiro ciclo? O meu primeiro ciclo eu fiz com Masteron. Eu tinha mais ou menos ali 1 ano de treino. Já estava treinando, fazia dieta, treinava bem já. Não treinava como eu treino hoje, mas eu já treinava um pouco pesado. Eu treinava com o meu treinador daquela época. Era um amigo que me orientou tudo. Inclusive foi ele que me orientou com o meu ciclo. E esse ciclo durou ali uns 4 meses. Então, assim, a gente começou dosagem meio baixinha e foi aumentando um pouquinho, chegou num tanto. Daí a gente veio baixando e nesse período deu mais ou menos isso, uns 4 meses. Até uma perguntou, quais foram os efeitos colaterais com a Primo? Quando eu tomei Primobolan pela primeira vez, eu não tomei Primobolan sozinho. Eu tomei Primobolan mais Nandrolona, que foi a Deca. Então, eu não consigo afirmar para vocês se o efeito colateral que eu tive foi da Primo ou se foi da Deca, porque eu juntei as duas. Eu fiz um ciclo com as duas. Então, assim, nessa fase que eu fiz esse ciclo com essas duas, e assim, eu tomei uma dose um pouquinho mais alta do que hoje em dia eu tomo, eu tive um pouco de queda de cabelo, mas foi assim um período muito curto, porque assim que meu cabelo começou a cair, eu já entrei com manipulados mais fortes. Eu também comprei aquele remédio de farmácia que é o Imecap Hair, que eu acho que me ajudou bastante também, além dos manipulados. E também, como eu falei, eu estava tomando uma dose um pouco mais alta, eu baixei essa dose e assim, logo o efeito colateral, por exemplo, do meu cabelo cortou. Então, assim, se ficou 2 meses, foi muito essa queda. E também tive espinhas. Então, tive bastante espinha nos ombros, nas costas, esse lado do rosto. Então, esses foram os efeitos colaterais que eu tive. Pergunta: quando você tomava Hemogenin, quantas vezes no dia você tomava? E quantos comprimidos? Então, eu tomava 3 vezes na semana, só nos meus dias de perna, segunda, quarta e sexta. E sobre a dosagem, eu não vou falar aqui para vocês, como eu falei lá no início do vídeo. Eu não quero que esse vídeo se torne um incentivo para vocês começarem a usar. Lembrando que cada hormônio, cada dosagem, cada pessoa reage de uma forma diferente. Por mais que eu falasse aqui a dosagem que eu tomei, muitas vezes seria uma dosagem baixa para você ou uma dosagem alta. Então, vamos deixar off sobre essa parte de quantidades. Lembrando, se você quiser tomar, procure alguém, né, para te orientar, não faça nada sozinha. Pergunta do Jurandir: quais hormônios você já usou? Gente, eu treino há 6 anos, agora em janeiro fez 6 anos de treino. E nesses 6 anos, como eu falei, 1 ano todo ali foi natural. E depois foi quando eu iniciei os ciclos. Mas durante esses 6 anos eu sempre fiz ciclos e pausa. Então, todos os hormônios que eu já tomei. Eu já tomei Primobolan. Não, vamos começar pelo primeiro. Então, o primeiro foi Masteron, que eu tomei. Aí depois eu tomei Masteron e Boldenona, o meu segundo ciclo. O meu terceiro ciclo foi Primobolan com Nandrolona. O meu quarto ciclo foi com Hemogenin. E o último, que foi recente agora, foi com a Primobolan. Então, só tomei esses hormônios. A Oxy, eu não coloco ela, né, aqui, porque assim, eu tomei 2 semanas. Não deu para ter uma experiência muito grande. Eu vi que ela ia me trazer muitos efeitos colaterais e eu resolvi logo parar. Então, eu não coloco ela, por exemplo, como um ciclo, porque não chegou a ser um ciclo. Eu tomei por 2 semanas e já parei. A Micaele pergunta:
Deca ou Hemogenin? Eu prefiro o Hemogenin. A Deca, ela é um hormônio que ajuda bastante nessa fase, por exemplo, se você vai entrar em booking, né? Ela ajuda você a ganhar peso, depois ganhar massa muscular. Só que o Hemogenin, ele também ajuda nessa parte de você, né, construir massa muscular. Ele é um hormônio mais leve, digamos assim, porque assim, ele é o anabolizante que ele dura só 8 horas no seu corpo. Se você tomar 3 vezes na semana, então assim, vai ser algo muito leve. Pensando, por exemplo, nos efeitos colaterais, com certeza eu preferia Hemogenin do que Deca. A Bia pergunta: dá para ganhar um volume bom com Hemogenin? Com certeza dá. Então, assim, quando eu iniciei o ciclo com a hemogelia, eu estava ali em 63 quilos e desse eu fui para 70 quilos, só usando o hemogenin. E lembrando que não é o hormônio que faz você ganhar peso, tá, gente? O hormônio ele vai te ajudar no processo. Quero ganhar peso, meu, tem que comer bastante, tem que treinar pesado. Então, assim, não se confie só no hormônio, tá? Que o hormônio não vai fazer milagre. A Ana Beatriz pergunta: o que você acha de estano? Gente, estano eu acho que é uma droga só para atletas. A gente que não tá querendo competir, por exemplo, eu acho que não seria uma droga a ser colocada, por exemplo, na sua vida. Então, assim, se você não vai competir, se você realmente não tá nessa fase de competição, eu não optaria tomar Stan, que é uma droga extremamente agressiva. Não opte por outra, tem outras muito melhores aí no mercado. O Aslan pergunta: trembolona sim ou não? Eu nunca tomei trembolona, tá? Mas pelo que falo e pelo um pouco de conhecimento que eu tenho, é uma das drogas mais estéticas que tem aí no mercado. De efeitos colaterais, ela também é uma droga menos agressiva a esses efeitos colaterais que normalmente a galera tá acostumada, né? Que é espinha, queda de cabelo, aumento do clitóris, a voz. Então, assim, a trembolona ela não traz isso, mas ela traz essa outra parte, por exemplo, mental, depressão, você ficar depressivo, você ficar para baixo, sem ânimo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque ela é uma droga, se você não tiver um conhecimento ou não estiver sendo orientado, você pode acabar entrando aí numa depressão tomando ela. A Yolanda pergunta: consigo um shape legal só com Masteron e dieta? Com certeza. Só com dieta e treino, gente, a gente já consegue um shape bem legal, tá? Eu construí, por exemplo, um shape bem legal, só treinando e fazendo dieta. Então, assim, o anabolizante, ele não é uma fórmula mágica que você toma e fala, meu Deus, olha só, entendeu? Ele ajuda ali, só que ele só vai te ajudar se você fizer as outras duas coisas, que é treinar bem e fazer dieta. Então, assim, o Masteron, dieta, treino, com certeza você vai conseguir um shape muito legal. Aí depende, por exemplo, da forma que você vai treinar, qual o seu objetivo, se é ganhar ou se é secar, tá? Procure sempre um bom profissional. A Melissa pergunta: qual hormônio está usando e qual hormônio via oral você recomenda? No momento eu não estou usando nenhum, meu médico ainda não me liberou para voltar a usar, eu tive que parar para fazer cirurgia e agora eu já estou com 2 meses de cirurgia, ele ainda não me liberou. Ele falou que só vai me liberar depois de 3 meses, então depois de 3 meses eu vou voltar a usar. Quando eu voltar a usar, com certeza vai ser Primobolan. E assim, sobre recomenda, se fosse num caso que eu fosse escolher, eu optaria, por exemplo, pelo Hemogenin. Mas lembrando que, assim, tem que ser dosagem baixa, gente. Então, não compre um Hemogenin sem saber a dosagem, qual dosagem tomar. Se informe, pesquise, ou então contrate um profissional para te orientar nisso, porque vai fazer toda a diferença. Beatriz Souza: quanto tempo usando Emojinim? Nessa fase que eu falei para vocês do uso do meu ciclo com a Emojinim, eu usei durante 7 meses. E como eu falei, era uma dosagem muito baixa, 3 vezes na semana. Então, assim, eu não tive problema nenhum, porque o Emojinim, ele é hepatotóxico, ele é um hormônio que pode afetar o seu fígado se tomar dosagens altas, tomar por muito tempo. Por isso que eu falo, sempre tem que tomar com acompanhamento, alguém te orientando se você não entende sobre, para não correr nenhum risco aí, nenhum perigo de saúde. Então, essa fase eu tomei ele durante 7 meses, depois tirei, fiquei um tempo natural. A Nicole Albino pergunta: anabolizante que altera a voz,
Já aconteceu com você? Comigo nunca aconteceu. Eu nunca tive problema com uma voz. Sempre tive essa voz que eu tenho, teoricamente fina, né? Uma voz mesmo feminina. Então, nunca tive esse problema, mas eu também sempre tive o feeling de quando estava num período, por exemplo, de estar tomando hormônio, de sempre estar observando a minha voz. Eu acho que o que acontece com muitas meninas por aí, que infelizmente deixa chegar a esse nível de engrossar a voz, é porque não tem esse feeling de, meu, se autoconhecer, ver, perguntar, né? Eu sempre tô perguntando pro meu namorado, minha voz tá grossa, acho que minha voz mudou. Então, ali eu tô sempre me observando, é muito importante isso. E sobre os anabolizantes que alteram a voz, na minha opinião, todos alteram. Só que tudo depende da sua predisposição, depende da quantidade que você vai tomar, do hormônio que você vai tomar e o tempo ali que você vai passar tomando também. Efeitos colaterais que para muitas meninas incomodam e para outras não, e tá tudo bem. A Daiane pergunta: em algum momento você para de ciclar ou é sempre contínuo? Não, como eu falei, eu faço o uso, depois eu dou uma pausa, faço uso novamente. Durante esse tempo inteiro que eu venho tomando, sempre foi com pausas. Eu nunca tomei, tipo, desde quando eu comecei e nunca parei. Sempre tem pausas aí no meio, tá? A Dara Oliveira pergunta: você toma anticoncepcional? Não interfere com as paradinhas? Então, em 2022 eu iniciei o uso de anticoncepcional e decidi finalizar agora no finalzinho de 2024, eu decidi tirar. E assim, nunca foi algo que interferiu, por exemplo, nos meus ciclos, tá? Eu vejo muita gente falando que interfere, mas no meu caso não interferiu em nada. Nunca corri o risco, por exemplo, de engravidar, né? Nunca engravidei. Então, assim, não interferiu no meu corpo, não senti nada de diferente em relação a engordar ou a ficar muito retida, celulite, não senti nada. E na época eu passei pela minha ginecologista e ela passou um hormônio bem leve, porque eu falei para ela que eu fazia o uso, por exemplo, né, desses outros anabolizantes. Então ela passou um ali que, no meu caso, não ia interferir em nada. E nunca interferiu. E a decisão de eu ter parado de tomar foi pela saúde mesmo nossa, né? Saúde da mulher. E vamos para a última pergunta, que é da Rosa. Tá em book ou tá em cut? Quanto a senhorita tem de BF? Eu estava em book e agora iniciei o meu cut. O projeto agora é secar a barriga ou competir, hein? O meu BF agora da última vez que eu fiz até as medidas com dobra, deu 17. Então, atualmente eu estou com 17. Quando eu passar na bio, provavelmente vai ser outro BF. Daí, quando eu passar na bio, eu venho aqui contar para vocês ou eu conto lá no Instagram, tá bom? Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês. Se você aí gostou desse vídeo, curte, comente. Se vocês querem que eu fale de um outro determinado assunto ou de algum hormônio específico, deixa aí nos comentários também que eu trago um vídeo, por exemplo, falando só de um determinado hormônio ou sobre treino, alimentação. Deixa aí nos comentários algumas diquinhas pra gente gravar mais conteúdos pra vocês. Beijo no coração de todos. Até breve.